Bom dia. Eu sei que você já deu bom dia para a pessoa que está perto de você, você já cumprimentou, você já até se apresentou para almoçar na casa dessa pessoa, eu sei disso. Então, tudo já foi feito, tetelestai, está tudo consumado. Muita alegria que nós estamos aqui na casa de Deus para louvar e bendizer esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero agradecer pela sua presença. Nós temos a grande Aurora que está conosco, filhinha dos nossos irmãos Wesley e nossa irmã Franciele. Que bom que vocês estão aqui nesta manhã, que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma rubro-negra chegando para a igreja. O Wesley fez assim, ó, viu? Não olha não, Gernassi, não olha não deixa quieto. Queridos irmãos, nós queremos dar continuidade ao que nós temos falado sobre quando os muros caem. Sabemos que o texto de Josué é um texto muito rico. Nós já trabalhamos, na verdade já começamos a trabalhar o texto de Josué capítulo 6, eu quero contigo dar continuidade. Eu quero ler os versículos 15 até o versículo 21, que diz assim. Eu gostaria melhor da sua atenção nesse momento, se você puder. Eu sei que ficamos alvoroçados, nos alegramos. Agora permita que a palavra de Deus alegre o seu coração, tá certo? Então, vamos ler juntos. Diz assim o texto bíblico: no 7º dia, levantarão-se ao romper da manhã e marcharão da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearão a cidade 7 vezes. Vamos ler o verso 16? Isso, bom, já que os irmãos leram bem, muito bem, continue lendo por favor, verso 17 e 18, o que diz? Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas e o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Vamos orar? Senhor, graças te damos por sua bondade. Obrigado pela gentileza de nos permitir estar na sua presença. Louvado e bendito seja o Senhor, o Deus da história, não somente da história do mundo, mas de maneira bem particular, o Deus da nossa história. Fale, Deus, ao nosso coração. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Só para relembrar, será que os irmãos conseguem, aí no Data Show, só colocar o primeiro e o segundo ponto, para que os irmãos lembrem daquilo que nós já falamos? Será que é possível? Porque hoje a turma é fera. Então já falamos sobre o quê? A batalha pertence ao Senhor. E também já falamos em segundo lugar que a obediência, que parece o quê? Loucura. E nesta manhã eu quero falar com os irmãos, mediante a palavra de Deus,
o grito da fé e a intervenção divina. O clímax narrativo da conquista desse território conhecido como Jericó ocorre exatamente, está contido nos versículos 15 a 21. É quando a obediência perseverante do povo culmina num ato de fé pública, mas ao mesmo tempo, podemos dizer, coletiva ao povo, tanto para aqueles que estão de dentro, o povo de Deus, como também para aqueles que estão de fora. E o que foi isso? Foi o grito. Aqui, guarde o seu coração, aqui não está instituída a doutrina do grito, tá certo? Então não é exatamente isso que o texto diz. E o que o texto diz? Permita-me reler o verso 15 do capítulo 6. Sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao romper da manhã e rodearam a cidade da mesma maneira 7 vezes, e somente neste dia a cidade, ou melhor, neste dia rodearam a cidade 7 vezes. A fé genuína não é preguiçosa. Não basta ter fé. Pastor, não, porque a fé é uma conjunção de outros elementos. É como se fosse um produto onde nós temos vários ingredientes que compõem esse produto. E um deles é a vontade, é a determinação. Cabe explicar que não é a determinação como alguns elementos teológicos querem atribuir. Eu determino, não é esse tipo de determinação. É a determinação de agir. A estrutura literária do texto faz aqui uma abordagem um pouco mais intensa a expectativa, porque é uma repetição do verbo rodear. Eu queria muito utilizar uma versão sergipana aqui, se eu pudesse utilizar, que fala assim, arrodei, seria assim, arrodei a cidade, não seria mais ou menos isso, ou não? Sim, dei a volta, né? Arrodei. Então, essa ideia de rodear enfatiza a persistência do povo. Deus te convida a não desistir. Se eu pudesse terminar o texto bíblico e a aplicação da palavra de Deus nesse exato momento, eu ficaria muito feliz que você guardasse essa expressão de persistência. Não desista. O 7º dia, que é um número simbólico, já bem tradicional na exegese bíblica, ele remete a dois elementos, plenitude e consumação. A ideia de o todo, mas também a ideia da finalização. Ele representa um momento determinado por Deus para agir. Sabe o que esse texto nos ensina? Ensina ao meu coração, ao seu coração, que Deus tem o seu tempo certo para intervir. E a fé perseverante não antecipa o tempo. Pelo contrário, espera. Eu sei que eu estou falando com todos que estão aqui, aqueles que estão conosco no canal do YouTube, e eu tenho plena certeza que eu estou dizendo para um povo que não é ansioso, um povo que não quer ver para crer. Eu estou falando de um povo que não antecipa, mas espera confiante em Deus. Amém, povo de Deus? Além disso, há um elemento na estrutura do texto, que só quando nós buscamos garimpar o conceito mais voltado para as escrituras, para o termo bíblico, a linguística, nós podemos ver um paralelismo, podemos ver algo que está sendo aplicado de maneira muito intencional, remetendo à criação, pois após 6 dias de ação repetitivas, Deus foi criando, dizendo, é bom, criando e dizendo que é bom, e no 7º dia ocorre a manifestação da obra completa.
O que isso me ensina? Me ensina que tanto Josué, tanto o texto da criação e toda a Bíblia, para que eu possa aguardar em silêncio o que o Senhor está fazendo, porque no final será não somente bom, mas muito bom. Aqui não tem como aqueles programas de auditório, não sei se hoje em dia utilizam isso, que tem umas luzes que acendem assim para dizer aplausos. Já viram? Fica nos bastidores, aí quando a pessoa fala, aí acende a luz e faz aplausos. Não precisamos colocar aquelas luzes dizendo assim, amém, mas você pode dizer amém quando você quiser, porque você está concordando com isso que está sendo dito, você está dizendo ao seu coração, isto é verdade, porque eu posso acreditar num Deus que faz todas as coisas, e que no final será tudo muito bom. Eu posso confiar nesse Deus, eu posso acreditar que Ele está agindo em silêncio e esperando que eu confie nele. A queda de Jericó não é obra do acaso, não foi um vento, mas do Deus Criador, que também é Senhor da história do universo e dos acontecimentos, tanto exterior como interior, no meu coração e na minha vida. Olhe para o verso 16, se está aí na sua Bíblia, eu creio que esteja. O verso 16, eu quero trabalhar sobre o grito e o som das trombetas. Diz assim o texto bíblico: e sucedeu que na última vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A ordem aqui é de gritar, que quer dizer literalmente, clamar com voz de guerra, soltar, como diz lá os nossos irmãos mais fervorosos, soltar um brado de vitória. Mas por quê? Porque o grito, e observe isto, o grito não antecede a promessa. Guardou isto? O grito não antecede a promessa. O grito é resposta à promessa. Josué não diz, gritem para o Senhor, para que Ele entregue a cidade, não, mas gritem porque Ele já entregou. Esse é um detalhe gramatical, teologicamente crucial. O clamor da fé não busca provocar a ação de Deus, mas celebrá-la antecipadamente, é crer que existe um Deus que está trabalhando enquanto eu estou rodeando, enquanto eu estou caminhando. Na minha vida cristã existe um Deus presente, existe um Deus que age, que está vendo, que está contemplando, que está verificando, que está agindo. Eu só não consigo ver por causa da minha limitação, mas no tempo certo, na hora certa e da maneira correta, Ele vai agir em favor daqueles que Ele abençoa e chama pelo nome: tu és meu. O grito é uma confissão pública da confiança do cumprimento da promessa. Seria mais ou menos a fé em ação verbal. O som, no caso do shofar, e por isso que não precisamos replicar as atitudes em si, por isso que nós não temos shofar. Imagine, pegar aqui, não sei quem estaria tocando shofar aqui no grupo de quem? Saulo? Isto, Samuel já tocou, é o Saulo. Mas nós não precisamos ter o shofar, mas o princípio, o entendimento é interessante. Aquela trombeta de carneiro, utilizando ali o chifre do carneiro, também é um elemento simbólico. Por quê? Esse elemento simbólico, o shofar, era tocado em pelo menos 3 momentos. Primeiro, numa alegria, num júbilo comunitário, onde o povo celebrava, onde o povo estava feliz. Era utilizado também momento de guerra, era tocado para que o povo pudesse estar alerta, mas também utilizado quando o povo sentia a proclamação da presença de Deus. E o que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer ao meu coração, ao seu coração? Que aqui ele ecoa a presença do próprio Senhor lutando pelo seu povo.
Lá em Números capítulo 10, verso 9, trabalha muito bem sobre isso. Assim, o grito humano, junto com o som sagrado, se une como um testemunho de que a batalha é do Senhor e a vitória vem das mãos do Deus Altíssimo. Deu para entender? Uma fé que trabalha, uma fé que não é uma fé que está deitada no sofá, mas uma fé que age, uma fé que confia, é uma fé que se une à ação de Deus. Vamos olhar então o verso 20 e trabalhar sobre a queda dos muros. Verso 20: só vai ler quem tem a certeza que vai herdar os céus. Vamos lá? O povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, ficou com medo de não ir para o céu, né, meu irmão? Então leu, né? A letra utilizada aqui, a palavra utilizada aqui no hebraico, a expressão literalmente quer dizer: o muro caiu por baixo de si mesmo. O que seria isso? Me ajude a entender. Será que ficaram destroços e o povo teve que ir escalando, porque nós estamos falando de um muro de pelo menos aqui 5 por 7, quebrar um muro desse fica muito difícil e os destroços ficam bem aparentes, mas não é isso que o texto diz. A palavra utilizada é a ideia que o muro desceu, ele ficou rente ao chão. Para alguns seria o primeiro calçadão da história. Ficou ali bem tranquilo, o povo não teve que ficar pulando, nada disso, o povo simplesmente entrou, e diz o texto mais à frente, que cada um invadiu a cidade pelo caminho, pela posição que estava, eles estavam rodeando, e cada um, o muro fez assim, ó, ou assim, mas ficou rente. Não ocorreu a dificuldade de tropeçar. Quando nós somos obedientes a Deus, até isso o Senhor faz conosco, tira os elementos que nos levam ao tropeço. Pegou essa? Entendeu isto? A obediência faz com que tenhamos da parte do Senhor a retirada dos tropeços. Literalmente, o muro caiu por baixo de si, sugerindo uma ação sobrenatural que não resulta de força externa. Sabe aquela ideia nossa da impaciência, e por causa dessa impaciência querer dar uma mãozinha a Deus? Eu sei que você não age assim, mas um amigo pode agir assim, não é isso? Quando nós queremos falar um segredo que envolve a nossa pessoa, eu tenho um amigo que... Então, esse amigo quer dar ajuda a Deus, o que a pessoa faz? A pessoa espera Deus agir, mas também quer agir comunitariamente, quando Deus fala, aquieta o seu coração e faça somente isto. Poderia ser assim, o cenário. O muro caiu, ficou com vários destroços aparentes, então agora eu preciso tirar esses destroços para que eu tenha a capacidade de entrar mais facilmente na cidade. Não houve nenhum destroço, não houve nenhum elemento de tropeço. O que aconteceu foi que Deus fez a parte dele perfeitamente. Aguarde pelo Senhor, aquiete o seu coração. Não precisamos de mãozinha, nem dar mãozinha a Deus, porque Deus já tem a sua destra fiel guiando a nossa vida. Quando nós falamos isso, podemos ter a certeza que não tínhamos ali arietes, catapultas ou brechas. As muralhas colapsaram, simplesmente por ordem divina. Aqui nós vemos um ponto culminante da narrativa bíblica. E qual é, pastor? O poder de Deus se manifesta quando a fé perseverante se torna pública. Deus quer que você utilize de sua fé como elemento testemunhal da grandeza dele. Deus
faz de você um arauto de fé para Itabaiana. A cidade de Itabaiana precisa ver, o estado de Sergipe precisa entender, o Brasil precisa reconhecer, o mundo precisa ser impactado pela sua fé. Pastor, sim, nós vivemos numa época que através de um simples vídeo podemos alcançar o mundo inteiro. Isso não é uma verdade? O Senhor está nos trazendo às nações como um testemunho da graça dele. Como no passado disse o pastor evangelista, um dos maiores evangelistas da sua época, pastor Billy Graham, ele disse: a fé não move montanhas porque é forte, não, mas porque está ancorada no Deus que tem todo o poder. Confiamos no Deus Todo-Poderoso. O povo sobe e toma Jericó sem resistência alguma. Guardou isso? Resistência alguma? Nós queremos arrombar, quebrar, invadir as portas que pensamos que Deus abriu, enquanto elas estão simplesmente seladas e trancadas. Onde há um coração que não sabe esperar, haverá um resultado que não é a vontade de Deus. É um jovem que não quer esperar a pessoa certa para o casamento. É uma pessoa que não quer esperar, quer tomar as suas próprias decisões, pedindo dispensa do seu trabalho, enquanto Deus não abriu uma porta de trabalho. É uma pessoa que com a sua atitude faz com que a ação de Deus não aconteça, ou até mesmo aconteça em outro momento, quando na verdade Deus queria agir no tempo perfeito dele, porque Deus age no tempo perfeito. Nós temos uma alma, e essa alma quase sempre está mergulhada na ansiedade, na angústia, e não sabemos esperar. Então espere pelo Senhor. Eles obedeceram, foi uma fé perseverante, e essa fé perseverante, soube esperar, ficou rodeando, 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, e no 7º, para não perder essa fé perseverante, rodeou isso tudo. Agora só hoje vai rodear a mesma quantidade, e uma vez mais, e só no final da 7ª vez, nós vamos agir, vamos gritar, e Deus vai simplesmente decretar o que Ele já tinha estipulado. É isso, mas nós precisamos aprender isto. Do verso 17 ao verso 21, há um elemento que pode causar desconforto a todos nós, ou principalmente ao leitor da Bíblia, o leitor moderno: a destruição completa da cidade e de todos os seus habitantes. Não sei se você percebeu isso no texto, verso 17: porém a cidade será anátema ao Senhor, e ela e tudo quanto houver nela. A fio da espada, adultos, crianças, jovens, idosos. A palavra traduzida aqui por anátema indica algo tanto consagrado, como também uma destruição, consagrado à destruição, melhor dizendo, como também dedicado exclusivamente a Deus. Então esta palavra tem dois caminhos: algo dedicado, algo consagrado à destruição, ou dedicado a Deus. Então o que eu aprendo quando olho para o significado dessa palavra? A guerra contra Jericó não era uma campanha, não era simplesmente uma campanha imperialista, dominante, um império invadindo. Não é isso não, para com isso. Era o juízo de Deus, era o juízo divino contra a idolatria e a corrupção moral dos cananeus. Olhe lá em Gênesis capítulo 15, verso 16, olhe lá em Deuteronômio capítulo 9, verso 5, Deus iria trazer e trouxe, o relato bíblico mostra exatamente isso, a consequência dos atos idólatras da nação cananita. Israel foi simplesmente um instrumento da justiça divina, e o juízo era a expressão da santidade de Deus.
A presença desse juízo ressalta duas verdades complementares, ou seja, elas dão uma ideia do todo quando estão juntas. Primeiro, Deus é amor e graça, mas é santo e justo. Olhamos somente para o Deus de amor e graça, mas esquecemos que Ele é o quê? Santo e justo. Segundo, a mesma fé que confia na promessa deve obedecer ao juízo. É entender que eu preciso crer em Deus, mas crer que o Deus que eu confio é um Deus que traz juízo pelas minhas ações. Irmãos, se assim não fosse, seria algo totalmente utópico. Creio em Deus e posso fazer qualquer coisa. Não, existe uma ordem, existe uma diretriz, existe uma lei. Ah, pastor, eu não conheço da lei de Deus, mas a Bíblia diz que ela está escrita em nosso coração. Não somos isentos, não tem desculpa, a lei está em nosso coração. A pessoa pode não ter ouvido da lei escrita, do evangelho, da graça, mas algo está no coração da pessoa, do ser humano, desde ao nascer até o falecer. A lei de Deus está fincada no coração do ser humano, e ele sabe exatamente o que faz. Somos indesculpáveis aos olhos de Deus. A santidade de Deus não é negociável. O pecado, como as muralhas de Jericó, precisam cair. Os pecados do nosso coração, o pecado do nosso entendimento, não somente o centro das emoções, mas a minha mente, tudo isso precisa ser purificado para a glória de Deus. Isso tudo precisa cair para que a terra prometida seja possuída. Entendeu? Cai e depois eu entro. Vamos dar uma olhadinha numa certa cristologia do grito e da vitória. A cena do grito de fé prefigura a obra de Cristo. Como assim, pastor? No Calvário houve um grito, um outro grito, não mais o grito de guerra, mas o grito de vitória. Você conhece esse grito? Está o quê? João 19, fala exatamente isso, João 19:30, tetelestai, está consumado. Esse clamor do nosso Senhor não buscava mover a mão do Pai, mas declarava que a obra redentora estava completa, perfeita. Assim como os muros caíram diante do grito do povo, o pecado e a morte caíram diante do brado do Filho de Deus. Você pode ter essa certeza, o Senhor, Ele gritou e disse, está consumado, não porque simplesmente aconteceria, mas aquilo ali foi exatamente o ponto final de tudo que Deus prometeu, porque em Cristo tudo foi consolidado. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2:15 diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O nosso triunfo em Cristo está fincado na cruz. Então eu posso dizer que a cruz é a verdadeira Jericó. É lugar onde o poder de Deus derruba as fortalezas que nos aprisionavam. Em Cristo nós somos libertos, em Cristo nós temos a vitória, em Cristo nós temos a solução para os nossos dias de dificuldades que rodeamos e não vemos, não enxergamos, é em Cristo. Então olhe para Cristo, assim como o povo gritou, Cristo bradou, e não foi de guerra, mas foi de vitória. Com isso, o que eu aprendo? Vamos a algumas aplicações. Primeiro, a fé celebra a vitória antes de vê-la. A fé faz isso. A fé me leva a ter um coração grato. Eu não sei se eu posso aplicar esse exemplo exatamente agora, porque estamos numa prévia de um almoço, né? Você tem um almoço pronto em casa? Está pronto não, Jesus?
Que isso, Senhor? Vai almoçar que horas, meu irmão? 2 da tarde, 3, quase na hora de voltar para o culto. Aí depois fala que o domingo passa rápido. Vigie, hein? Mas vamos para um exemplo rápido. Imagine que alguém prometeu para você um banquete e você já fica almejando aquilo ali, vislumbrando. E aí você entra nesta casa e a pessoa fala assim: só vou terminar algumas coisas, e você já sente o aroma. Aquilo vai intensificando a cada momento. A Bíblia diz que o reino de Deus já está entre nós. Nós já desfrutamos desse aroma do reino, já desfrutamos das maravilhas que o Senhor tem para nos dar no jantar celestial. Então aguarde com expectativa. Essa é a alegria do salvo, é isso aqui, celebra a vitória antes de vê-la. O povo gritou porque cria na promessa, não porque viu rachaduras e muros. Nós não precisamos ver rachaduras e muros, nós temos que acreditar que existe um Deus que cumpre a sua palavra. A fé genuína não espera milagre para louvar, louva enquanto acredita. Segundo, Deus age no tempo certo, mesmo que a gente de quando em quando ou achamos que não está certo, mas Deus age no tempo certo. Por 6 dias nada aconteceu, nada. O povo ficou rodeando, nada. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, nada. No 7º dia tudo aconteceu. A perseverança prepara o coração para o agir de Deus. Seja perseverante. Terceiro, a vitória espiritual exige santidade, não tem como negociar. Assim como Jericó foi consagrada ao Senhor, nossas vitórias pertencem a Ele, e a Ele devemos glorificá-lo. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Finalmente, em 4º lugar, Cristo é o grito da nova aliança. Sua voz na cruz ecoa eternamente como a declaração da vitória definitiva sobre o pecado, morte e inferno. Tetelestai, está consumado. Confie nesse Deus Todo-Poderoso. Em resumo, a queda de Jericó não foi resultado da força militar, da estratégia de Josué, do ímpeto do povo, não, nem do entusiasmo humano, nada disso, mas de fé obediente e perseverante, aquela que confia diariamente, aquela que confia absolutamente no Deus que cumpre as suas promessas. O grito do povo foi o eco da convicção profunda. O texto diz: o Senhor já nos deu a vitória. Assim também, na minha vida, na sua vida cristã, a fé que celebra antes de ver é a fé que presencia muralhas caírem. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor dê robustez à sua fé, mas também dê perseverança na caminhada de vida. A vida não é fácil, mas se torna possível quando nós olhamos e escutamos lá da cruz: está consumado. A vitória pertence realmente ao povo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento tão especial na Tua casa, momento onde compartilhamos daquilo que o Senhor já deixou como alimento para a nossa alma. Toma-nos como instrumentos da Tua graça. Oramos para que a nossa fé no Senhor permaneça e que no Senhor sejamos obedientes, esperançosos, porque confiamos no Deus que promete. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?